Você fizer, por favor, para mim. Vocês veem para mim, por favor, mas eu acredito que eu tenha passado a página 32, 33, vocês fazerem em casa. Bom dia. Bom dia, Davi. Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia, Sora. Bom dia. Vou começar aqui, que hora já deu. Ó, eu quero que vocês coloquem na página 32, a gente vai começar. Na verdade, eu vou só escolher algumas questões aqui, porque essa 32, 32 eu coloquei vocês fazerem em casa. Aí eu vou falar delas bem rapidinho. Tá com o livro aí, Laura? Laura, tá com o livro? Ô, Sora, não tem nem 4 pessoas aqui direito. Oi, Ana? Não tem nem 4 pessoas aqui. Eu não consigo entender. Eu tô falando, Sora, que não tem nem 4 pessoas aqui no online. Só que eu tenho que começar, porque senão vai ficar muito tarde, né? Pietra tem que habilitar essa câmera, Pietra, por gentileza. Mas vamos lá. Na questão 16, ele pede para se transformar esse período simples em um período composto. Então, nós já sabemos, na verdade, aqui tem dois períodos simples. O que é o período simples? Aqui tem apenas um verbo, né? Uma oração em cada verbo e a gente conta a oração pelos verbos. Só que ele pede para você fazer essa ligação quando se transforma dois em um. A primeira coisa que vai sumir aí vai ser o ponto final que separam as duas. E eu vou ter que escolher uma palavra, geralmente, né, uma palavra que vai ligar esses dois períodos, estabelecendo aí uma relação de lógica. Então, aqui nós temos assim, protegemos os corais da Amazônia. A exploração petrolífera causará danos irreversíveis a esse ecossistema. Ô, Sora, professora, eu botei o ou entre protegemos os corais da Amazônia ou a exploração, mas eu achei que faria mais sentido se colocasse protegemos os corais da Amazônia ou, senão, a exploração petrolífera causará danos irreversíveis a esse ecossistema. Eu achei que se botasse Ela disse que colocou a conjunção ou, de alternância. Mas não precisa não, Ana, colocar o senão, porque já está meio que na frase essa ideia. Tá. Não, não trocou nada, apenas acrescentou o ou, onde não tem um ponto final. Né? Protegemos os corais da Amazônia, no lugar do ponto, tira o ponto, aí coloca ou a exploração petrolífera causará danos irreversíveis. Você colocou o quê? Não? Você não acrescentou nenhuma palavra? Você não acrescentou nenhuma palavra? Então, não, vejam só.
A conjunção, olha o que a gente aprendeu. Conjunção é uma classe de palavras responsável por ligar períodos, por ligar orações. Então, quando ele pede você transformar dois períodos em um período só, eu vou ter que acrescentar a conjunção entre os dois períodos, para fazer essa ligação de coesão, né? Essa ligação de sentido. Tanto que a Ana disse, vai combinar o ou, porque ele está dando aqui uma alternância. Ou protege os corais, ou vai se ter aí danos irreversíveis. Ou uma coisa ou outra. Então, o ou aqui, sim, vai ser a conjunção que melhor passará a mensagem que a frase quer. Deixa eu ver aqui. Ele diz que a autora emprega as formas verbais do futuro do pretérito, do indicativo, que é seria e impactaria. E ele pergunta aqui, que efeito de sentido esse tempo verbal causa? Quando ele coloca seria e impactaria, qual é a ideia que passa? Poderia acontecer E no aí, no futuro, tá no futuro. Pode acontecer isso no futuro. Isso é uma ideia de que se algo não for feito, né, se uma ação não for tomada no presente, isso aí que ele está falando vai acontecer no futuro. Então, esse seria e impactaria uma ação possível para o futuro. Questão 18, ele pede para que você, no texto, vulneráveis indica que são espécies o quê? O que é que são vulneráveis? Ameaçadas de extinção. Ameaçadas de extinção. Perfeito. Questão 19, ele pergunta que tipo de informação se encontra dentro dos parênteses nesse parágrafo. O nome científico dos animais. Isso, nome científico. Ok. Questão 19, não, da 20 a 22 tem um trechinho aqui. E aí ele pergunta algo, gente, que está muito voltado para a carta aberta. Porque na carta aberta a ideia é fazer uma reivindicação. É você dizer que algo está sendo feito e não deveria ser feito, e aí você vai argumentar o porquê não deve continuar. Então, ele pergunta aqui, que reivindicação se faz nesse parágrafo? O que é que eles querem que mude nesse parágrafo aqui? O que é que ele está... Como foi a primeira palavra que você falou? Isso. A reivindicação é proteger os corais e toda a e todo o ecossistema, né? Então, a reivindicação é essa, eles querem proteger. Então, é isso que eles querem que mude. Depois nós temos 21. Com que objetivo se defende a proteção de toda a região de corais? Pois é um bioma único e já está ameaçado de extinção. Também aqui o meu livro ele coloca um trechinho aqui que diz que para que possam ser realizadas novas pesquisas sobre esse bioma que propiciem uma maior visão sobre a sua diversidade. Então, qual é a intenção dessa carta aqui aberta? É fazer esses novos estudos, principalmente, né, para observar com mais clareza. Ok, Isabel, sem problema. Questão 22. A carta se posiciona totalmente contrária à exploração humana na região da foz do Amazonas? Justifique a sua resposta. Então, será que ele é totalmente contra essa exploração? Será que a posição de quem fez a carta é essa de ser totalmente contra? Naquela região ele é. Deixa eu ver aqui. Pelo que o autor diz, não é bem assim. Ele não é totalmente contrário. Ele primeiro quer fazer novas pesquisas para que daí se tome uma decisão. Então, como é algo muito novo, primeiro ele quer fazer um estudo mesmo, mais aprofundado, para daí depois tomar essa conclusão. Vocês estão com alguma dúvida aí atrás? Vocês estão com alguma dúvida?
Eu também não sei, só todo mundo seguindo. Ó, então aqui ele pede para você fazer uma síntese, resumir qual é a ideia da carta. E veja aqui que ele coloca mais ou menos o passo a passo de fazer uma carta aberta. Que primeiro é o fato que motivou a publicação da carta, depois a reivindicação, que é que eles querem, e por último o argumento que ele usou, porque é através do argumento que se convence, né? Então nós vamos ver aqui parte por parte. Então, primeiro, qual foi o fato que motivou a construção dessa carta? A proteção do bioma único e raro, além de poder fazer pesquisas. Também, né? Mas principalmente quando ele fala dessa possível exploração. O primeiro fato aí que motivou é que há uma exploração e que a pessoa quis reivindicar essa exploração para que não aconteça o que ele traz ao longo da carta. Qual é a reivindicação feita? O que é que está sendo... O que é que as pessoas querem aí através dessa carta? Fazer um abaixo-assinado? Eu não sei, eu não entendi esse negócio de reivindicação. A reivindicação, por exemplo, se o professor faz, digamos, né, vou colocar um exemplo prático. Se o professor coloca um trabalho para você fazer de hoje para amanhã, Que isso? e aí qual seria a sua reivindicação? É você falar que não dá tempo. Aí como é que eu vou argumentar isso? É você dizer que o trabalho precisa de uma pesquisa mais ampla, que precisa ser observado com um tempo maior, que o trabalho pode não ficar tão bem feito por causa do curto período para realização. Então, a reivindicação é quando você observa que algo não está do jeito que deveria, ou poderia ser melhor. Então, eu vou buscar essa melhoria e eu vou argumentar para conseguir esse meu objetivo. Então, na reivindicação, o que eles reivindicaram foi a proteção desses corais. Eles querem a proteção desses corais. E o argumento que ele usa é que a ciência ainda será no início das pesquisas sobre os grandes corais. A ciência ainda está, né? O argumento é essa questão de que a ciência ainda está no começo. Por quê? Porque ele fala, a gente tem que ter mais cuidado, porque a gente não sabe ao certo como é que está essa questão da exploração. Que risco pode trazer? Então, é melhor ter mais cautela agora, né? Ter mais calma, até a gente descobrir em que ponto está essa exploração, como tem atingido, se está muito grave, se não. Então, esses aqui foram os 3 passos. O fato de que as pesquisas ainda estão no começo. As pesquisas ainda são muito novas para que se tome uma decisão agora. Gente, quando nós falamos do processo de formação de palavras, tem uma delas que são as siglas. E o que é a sigla? A sigla é uma redução. Então, aqui ele fala um pouquinho sobre a sigla, nesse Zoom. Júlia, lê para a gente aí, Júlia, esse Zoom que fala sobre as siglas. Processo de formação das palavras siglas. Novas palavras podem ser criadas ao se utilizar as letras iniciais de um nome composto ou de uma expressão. Você deve consultar o CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Vou ao DETRAN, Departamento de Trânsito, resolver esse problema. Das siglas podem ser formadas novas palavras, por exemplo, CLT dá origem a seletista. Isso. Então, aqui ele explica como é feito essas siglas. As siglas são principalmente com as letras iniciais, né, desses nomes compostos. Aqui ele dá o exemplo de CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Depois tem o DETRAN, que é o Departamento de Trânsito. Entre outras, né, a maioria das universidades, por exemplo, que acho que é o que tem aqui, a maioria das universidades elas têm o seu nome e também tem a sua sigla. E geralmente quando aparece uma questão no vestibular ou uma questão em concurso, aparece a sigla no comecinho
que é o nome da banca que fez a prova, o nome da instituição que realizou aquela prova. E aqui nós temos assim no texto, a sigla UFF corresponde ao quê? A União Universidade, Federal ou a Univer- Universidade Federal Fluminense? Universidade Federal Fluminense. Isso. Então, ele pergunta aqui, quais outras universidades são mencionadas por meio de siglas? Posso falar? Eu posso falar, Sora? Univesp. Ô, Ana, fala só um pouquinho mais baixo, porque o som aqui está bem altinho. Quando você fala, fica bem estridente. Ô, Sora, eu posso falar? Fale algumas, Ana, que você encontrou. Eu coloquei USP, UFRJ, UFSC, UFPB e tem mais um monte lá. Isso. Isso. Então, nós temos aí várias universidades que são mencionadas, né? Ele pede para que, nessa modalidade de carta, a linguagem pode sofrer variações, dependendo do interlocutor, a quem ela se dirige e do meio pelo qual é vinculada. Na carta lida, então, o que ele fala aqui? Quando você escreve uma carta, a linguagem pode mudar. Vai depender de a quem essa carta se dirige. Então, por exemplo, como ela é para... Então, vejam, essa carta ela foi feita para ser publicada. Então, quando a minha carta vai ser publicada, eu preciso ter um cuidado muito maior com o tipo de linguagem que eu vou usar. Por quê? Porque ela não vai atingir apenas o público que tem pouco conhecimento, mas sim o público que também tem um vasto conhecimento sobre o assunto. Então, por exemplo, se eu escrevo um texto, eu como professora de português, eu achava engraçado porque tinha uma professora na outra escola que eu trabalhei, que ela dizia assim, quando eu vou mandar uma mensagem para você, eu fico tão preocupada com o que eu estou escrevendo. Por quê? Porque ela se preocupava com o interlocutor, né? Com a pessoa que ia receber a mensagem. Só que não é o tempo todo que alguém que tem conhecimento numa área vai falar o tempo todo daquela mesma forma. Quando ela está na situação informal, ela também vai usar uma linguagem mais informal. Só que ele pergunta aqui para a gente, nessa carta que vocês leram, a linguagem ela é formal ou ela é informal? Formal. Formal. Então, todos os textos que nós vemos, por exemplo, textos jornalísticos são formais. Os textos mais informais são aqueles mais voltados para o dia a dia, como um bilhete, uma carta, dependendo de quem você vai mandar, pode ser também um texto mais informal. Uma propaganda também pode ter uma linguagem mais informal, dependendo do público para quem ela se dirige. Então, geralmente, o tipo de linguagem é escolhido observando quem vai ler. Então, quanto maior o público que vai ler esse meu texto, maior tem que ser a minha preocupação com o tipo de linguagem. Vão saber quem vai ler se ela não publicou ainda. Para saber quem vai ler. Como, Guilherme? Como ela vai saber que faixa etária vai ler se ela não publicou para saber quem vai ler? Então, se eu escrevo uma carta para um colega, eu sei que quem vai ler essa carta só é ele. Mas se eu escrevo, por exemplo, uma carta aberta, olha para o teu nome, como já diz, né? A carta aberta é um texto para ser lido por muitas pessoas. Uma propaganda é um texto para ser lido por muitas pessoas. Então, os gêneros textuais eles já vão se definindo aí para, por exemplo, um e-mail. Eu posso mandar um e-mail para um colega meu. Eu vou me preocupar, talvez, pouco com o tipo de linguagem que eu vou usar. Mas se eu escrevo uma carta para o meu superior, ou se eu escrevo uma carta, por exemplo, Jéssica, que coordena várias pessoas, A carta do Papai se ela vai Noel, escrever um e-mail para todos os professores, é claro que ela vai se preocupar muito mais com a linguagem do que quando ela escreve ou fala alguma coisa pessoalmente, ou escreve algo no WhatsApp, que é algo bem informal. Então, é nessa questão, um jornalista, quando ele escreve uma notícia, uma reportagem, ele sabe que o público é grande. Mesmo que aquela notícia
No jornal teve poucas pessoas que leram, mas ele sabe que quando ele escreve é para alcançar um grande público. Então, não é porque eu escrevi uma carta para alcançar um grande público que alcançou apenas uma pessoa que eu vou ter que usar uma linguagem informal para isso. O próprio gênero textual, ele já pede, quando você escreve alguns tipos de texto, já pede que essa linguagem seja formal. E a letra B diz assim: em que tempo e modo estão predominantemente as formas verbais? Então, quando vocês leram aí essa carta aberta, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente ver alguns. Deixa eu ver qual é a página. Tá na página, começa na página 26, né? Ó, os corais da Amazônia são um ecossistema único e precioso que se estende por mais de 9.500 quilômetros quadrados pela costa norte do Brasil, onde o rio Amazonas encontra. Então, eu já falei aqui, são. Eu botei no presente, Sora. Contra. Então, a maioria dos verbos estão no presente. Presente do indicativo. Não, tem presente do subjuntivo também. Aí o subjuntivo é uma possibilidade, porque são modos verbais diferentes. O indicativo são verbos que mostram certeza. Como ele está falando aqui de um relato real, então ele usa verbos no modo indicativo. O modo subjuntivo é quando expressa a dúvida. Por exemplo, se eu fosse, quando ela vier, são vier e fosse, são verbos aí que indicam possibilidade. Não é uma certeza, é algo possível. Então, é por isso que é modo subjuntivo. Então, aqui é o presente do modo indicativo. E agora nós vamos chegar na página que eu ia começar aqui com vocês, e eu peço para que vocês prestem bastante atenção. A gente tem algumas páginas para ver hoje, e eu quero, ao máximo, ver tudo. A gente estava vendo que página agora. Nós temos um texto aqui que ele é bastante longo, né? Mas eu quero ver rapidinho com vocês. Para a gente não perder tanto tempo, eu vou fazer uma leitura para a gente começar uma interpretação que dá prioridade a algumas observações sobre. Nós vimos primeiro as orações aditivas e as adversativas. Mas agora vamos ver as outras três, que é a conclusiva, explicativa e alternativa. Eu posso ler? 34. Oi, Ana? Posso ler? Deixa eu ler, Ana, que eu quero fazer algumas observações aqui. Eu quero dar um andamento para a gente ir nas questões, eu deixo vocês fazerem a leitura. Então, eu quero que vocês em casa aí também vão já observando as partes de cada trecho que vocês acham mais principal. São duas de português e uma de português depois do intervalo. Não sei vocês, mas o meu horário está assim, 3 aulas de português. Não tem aula de geografia aí no 7º, não. Tem ali, vocês viram no horário ali? Não sei. Mas a geografia não está aqui? Então, gente. Então, como é que seria de geografia se vocês estão dando aula de português? Não, aqui, ó. 3 de português e 7º ano, segunda-feira. Tá, vamos ler o texto, depois a gente vê isso, porque no meu horário é assim, a pessoa está dando aula de geografia na sala dele, não sei porquê. Vamos lá, bem rapidinho aqui. Diz assim, ó, gente, vou fazendo as observações de vocês enquanto eu faço a leitura.
porque depois a gente vai fazer uma análise sobre esse texto. Eu queria também que vocês fossem procurando ao longo da minha leitura as conjunções que vocês encontrarem. Então, vocês já sabem, eu já fiz para vocês antes um quadro explicativo, mostrando quais são as principais conjunções também da conclusiva, que é o logo. Nós temos também da explicativa, que é o porquê ou pois, são as principais, né? E da alternativa ao ou. Então, quando for lendo, se vocês forem encontrando essas palavras, vocês já podem ir selecionando para a gente fazer essa análise. Aí diz assim, ó, queda de laboratório espacial chinês reacende debate sobre lixo espacial. Salvador Nogueira. Isso aqui foi escrito no dia 29 de março de 2018, às 2 horas da manhã. Diz assim, o primeiro laboratório espacial chinês está caindo em direção à Terra. Deve fazer sua reentrada furiosa na atmosfera nos próximos dias, mas provavelmente neste domingo, primeiro, e embora não ofereça perigo, reacende a velha discussão sobre o lixo espacial. A Tiangong-1 foi lançada em 2011 como a primeira precursora do que seria uma estação espacial completa, multimodular, à moda da antiga russa Mir e da Estação Espacial Internacional. O melhor termo para defini-la é de um laboratório espacial com espaço limitado para a tripulação, apenas 15 metros cúbicos de volume pressurizado. Trata-se de um módulo de 10,4 metros e modestos 8,5 toneladas, menor que o telescópio espacial Hubble, que, por sinal, um dia também acabará caindo de volta de maneira descontrolada. A missão chinesa foi tida como um sucesso completo. 2 tripulações foram recebidas em 2012 e 2013, e depois disso o satélite foi operado remotamente, justamente por testar a durabilidade de suas partes. Em 2016, a China, em geral fechada com relação e detalhes de seu programa espacial, comunicou à ONU que perdera contato com o laboratório. Isso eliminava qualquer possibilidade de trazê-lo de volta à Terra de maneira controlada. A insustentável leveza do ar. Satélites em órbitas baixas, como o Tiangong-1, a aproximadamente 200 km de altitude, estão acima da maior parte da atmosfera terrestre, num ambiente que é um vácuo quase perfeito. ênfase em quase. Algumas moléculas de ar ainda restam e causam arrasto sobre o satélite, que vai perdendo velocidade com isso a altitude. Para mantê-lo em órbita, é preciso, de vez em quando, disparar os motores para elevar sua posição, o que é feito periodicamente na Estação Espacial Internacional, por exemplo. Não fosse isso, uma hora ela também queimaria na atmosfera. Quando? Essa é uma das grandes incógnitas. A taxa de perda de altitude está intimamente associada à situação da atmosfera, que se expande e se contrai de acordo com fenômenos imprevisíveis, como o nível da atividade solar. Por isso, o único jeito de saber quando um satélite descontrolado vai cair é monitorá-lo constantemente e fazer projeções com barras de erros significativas. Quanto mais perto ele está de mergulhar de vez na atmosfera, mais precisa se torna a predição. Por isso, tudo o que se pode dizer no momento é que a queda, estimada por diversos órgãos espaciais, como a CNSA, a NASA e a ESA, Agências Espaciais Chinesa, Americana e Europeia, respectivamente, deve acontecer em 31 de março e 2 de abril. Onde? Essa é uma pergunta mais difícil ainda. Um satélite em órbita baixa dá uma volta na Terra a cada 90 minutos, o que quer dizer que uma imprevisibilidade de apenas 45 minutos no momento exato da reentrada resulta em meio mundo de distância. Na prática, isso quer dizer que a Tiangong pode cair em qualquer lugar entre as latitudes 43 graus norte e 43 graus sul. Isso inclui todo o território nacional e boa parte dos 5 continentes
habitado. A queda preocupa? A chance de atingir alguém é muito baixa, pois poucas partes do satélite poderiam resistir ao processo de reentrada. Explica Lucas Fonseca, engenheiro aeroespacial e líder da missão que enviará um experimento brasileiro à Estação Espacial Internacional. Pensar na possibilidade de uma catástrofe é algo totalmente descartado, pois durante a reentrada, os poucos e pequenos detritos que sobrarem devem ser espalhados por distâncias maiores de 100 quilômetros. As circunstâncias são um pouco diferentes do caso do Skylab, Laboratório Espacial Americano dos anos 1970, que caiu de volta na Terra em 11 de julho de 1979, e espalhou detritos pela região de Perth, na Austrália. Naquela ocasião, eram 74 toneladas que caíram do céu, contra apenas 8,5 de agora. Ademais, a probabilidade de que o lixo espacial cause danos é sempre muito baixa, e a maioria dos satélites que caem de volta o fazem de maneira descontrolada. Em seu comunicado sobre o caso, a ESA destaca que a chance de alguém ser atingida por um detrito da Tiangong é 1/10 de milésimo da probabilidade de ser atingido por um raio ao longo de um ano, também conhecido entre os leigos como absurdamente baixa. Já reentraram na atmosfera terrestre cerca de 30.000 toneladas de veículos espaciais lançados desde o início da era espacial em 1957. O número de fatalidades associadas a isso, até o momento, é 0. Então, isso quer dizer que o lixo espacial não é um problema? É sim, mas não para quem está na Terra, e sim para o uso do próprio espaço. Nas órbitas terrestres baixas, a atmosfera trata de promover a limpeza da região, mas objetos mais distantes da Terra não sofrem com o arrasto atmosférico e podem permanecer em órbita por milhares de anos, até colidirem com algum outro satélite. Esses impactos, mesmo que sejam com um detrito de 1 centímetro, são extremamente danosos. Estamos falando de uma colisão a velocidades da ordem de dezenas de milhares de quilômetros por hora. Daí a preocupação das agências espaciais com o lixo. É preciso manter o espaço limpo para que ele possa continuar a ser usado no futuro, para aplicações que vão desde monitoramento de recursos terrestres até telecomunicações, passando por defesa e geolocalização. A Tiangong, a única coisa que se pode esperar agora é um espetáculo para quem conseguir ver o momento da reentrada. Será plenamente possível observar, diz Fonseca, mas quem vai poder observar por ela estar descontrolada? Fica difícil precisar onde. Esse texto aqui embaixo nós temos de onde ele foi retirado, a fonte, e aí agora vamos para a página 36, que é a questão 27, e começa assim: o título cita a queda de laboratório espacial chinês. Aí ele pergunta aqui na letra A, de que laboratório chinês se trata? Isso, Tiangong 1. Em que parágrafo se encontra essa informação? Isso. Lá no segundo parágrafo, ele já começa a falar sobre esse laboratório. Questão 28 tem um trechinho que diz assim: deve fazer sua reentrada furiosa na atmosfera nos próximos dias, mas provavelmente neste domingo, 1º. E embora não ofereça perigo, reacende a velha discussão sobre o lixo espacial. A notícia menciona o provável dia do mês e da semana de reentrada do laboratório espacial chinês na atmosfera. É possível saber em que mês de ano isso se dará? Não exatamente, né? Exatamente não dá. Mas quando essa carta foi escrita, lá no comecinho tem, ó, ela foi escrita no dia 29 de março.
Então, se for registrado no dia 29 de março, e ele fala que vai acontecer no dia 1º, seria primeiro aí de que mês? Abril. Primeiro de abril. E o ano? O ano é 2018. 2018, que é o mesmo ano que foi feita a carta. Henrique, tá só um quadrinho, Henrique. João Felipe também não está aparecendo para mim. E Pietra também não. Eu passei aqui uma vez. Eu vou passar de novo daqui a pouco. Vocês não podem estar com a câmera desligada. E como é que dá para perceber isso, mais ou menos? Então, você pode colocar que dá para descobrir isso pela data que aparece no comecinho da carta. Dá para fazer essa especulação, né? Ele pede agora para que você reescreva esse trecho aqui, de forma em que seja evidenciada uma relação de oposição. Quando eu falo de oposição, qual é a palavrinha que vem logo na nossa mente que faz essa ligação de oposição? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto. Então, tem assim, ó. Embora não ofereça perigo, reacende a velha discussão sobre o lixo espacial. A gente vai tirar logo da frente aí esse embora, porque com ele não vai ficar legal para a gente construir. Vai tirar o embora, eliminar. Sim, o que é que não oferece perigo? A gente pode usar tanto a palavra, quanto a gente pode usar também um pronome. Coloquem ela. Ok, Henrique. Vai colocar aí, ela não oferece perigo. Vai ficar assim logo a primeira parte. Ela não oferece perigo. E é essa queda da Tiangun. Mas, o porém, diga, Bruno. Eu não sei se o mesmo que e o mas vai ficar, acho que não fica muito legal. Mesmo que não ofereça perigo, porém, mas acho que não, Bruna, porque esse mesmo que, ele já dá uma ideia aí de possibilidade que o mas tem que trazer essa oposição. Então, o que poderia colocar antes, no começo, no lugar do embora, poderia ser ela, poderia ser a queda da Tiangonde, mas é melhor colocar o ela, porque fica mais fácil para a gente fazer essa conexão. Ela não oferece, a gente vai ter que mudar, né? Ela não oferece perigo, mas reacende a velha discussão sobre o lixo espacial. Questão 30, ele pede para você observar o uso do artigo A, destacado em A Tiangong 1, foi lançada em 2011 como a primeira precursora do que seria uma estação espacial completa, multimodular, à moda da antiga Rússia Mir e da Estação Espacial Internacional. Esse uso indica que o substantivo é o quê? Feminino. O que explica essa flexão de gênero? Então, mas eu poderia colocar o Tiangong também. Se eu não soubesse, os dois, sem a gente conhecer, combina. A Tiangong, o Tiangong. Mas por que foi escolhido o A no lugar do O? Não, não. Porque o que é a Tiangong? Isso, porque a Tiangong é uma estação espacial, então é a estação espacial. Então, ele coloca o nome da estação espacial, né? E cada estação tem um nome,
Mas aí é feminino porque Tiangong é uma estação espacial internacional. Por isso o uso do feminino. Isso. Aí a questão 31, ele pede para que você, os parágrafos 8 e 11, iniciam-se com perguntas. Sobre isso, assinale a afirmação incorreta. Quando ele começa aí com perguntas, o autor do texto apresenta ao leitor as dúvidas que tem e para as quais não tem resposta, ou é uma pergunta, ou é uma estratégia para aproximar o leitor do texto, pois antecipa possíveis dúvidas dele. Então, quando ele faz essas perguntas aí logo no começo, qual Eu é? acho que é uma estratégia para aproximar o leitor do texto, pois antecipa possíveis dúvidas dele. Aí ele quer saber qual é a incorreta. Essa que vocês falaram aí é correta. Ah, tá. Então, Então, incorreto é vou o marcar primeiro. aí a primeira, porque a segunda é uma verdadeira. Ele quer que você marque a incorreta. Eu achei que era a correta, eu escutei errado. Quando o Felipe voltar. Questão 32. Vamos fazer, ele fala que os parágrafos 9 e 10 iniciam-se com a conjunção por isso. Por isso, que liga informações do texto estabelecendo relação de sentido. Que informação anterior leva a cada uma das conclusões a seguir? Quando ele fala, o único jeito de saber quando um satélite descontrolado vai cair é monitorá-lo constantemente e fazer projeções. Então, ele pergunta aqui, que informação anterior leva a essa conclusão? De que o único jeito... O que é que foi falado antes que ele fala isso? Que o único jeito de saber... Felipe está lá fora, a Maria Eduarda pediu. Quando o Felipe voltar, a Maria Eduarda vai, depois a gente pode ir. Vamos, gente. Letra A. Ele pergunta aqui qual foi a informação anterior que levou a essa conclusão, de que o único jeito de saber sobre o satélite é monitorar e monitorar constantemente e fazer algumas projeções, né, algumas análises sobre isso. Vou ajudar vocês, ó. É a parte que diz assim: uma das grandes incógnitas é saber quando o satélite vai entrar na atmosfera. Foi isso que... Hã? Então, aí é o que ele fala, né? Ele é um estudioso, e ele não está falando para a gente que é leigo, ele está falando para quem tem conhecimento da área. E aí ele fala assim, que para quem tem o conhecimento e sabe, estuda sobre satélites e estações, ele tem que fazer um monitoramento, porque realmente, só observando a olho nu, você não vai saber quando isso vai acontecer. Então, por isso que ele fala que um dos problemas que aconteceu aí foi porque perderam o contato com a estação. E se perde o contato, não tem como fazer essa previsão, essa projeção, porque é o contato com essa estação que vai fazer essa análise, que vai observar sobre a queda, a velocidade e tudo mais. Então, essa frase que ele disse aí está ligada a essa outra que veio antes, que fala sobre essa incógnita, que é saber quando vai entrar na atmosfera. E o segundo, tudo que se pode dizer no momento é que a queda deve ocorrer entre 31 de março e 1º de abril. Então, essa frase aí, o que foi falado antes para vir essa resposta? O que foi falado antes que tem ligação com essa frase sobre a data, mais ou menos aí, da entrada da estação na atmosfera? Olha só, tudo que se pode dizer no momento é que a queda deve ocorrer entre 31 de março e 1º de abril. Cadê que não aparece isso? Aqui. Essa aqui.
Coloquem aqui nesse segundo que a predição, que predição vem de prever, né? A predição então, isso, que quanto mais perto da atmosfera, é que você vai ter esse levantamento. Deixa eu fazer aqui a chamada rapidinho, porque Thiago, por exemplo, já entrou na segunda aula. Ó, façam assim, respondam para mim essa letra B, a letra C e a letra D, enquanto eu faço aqui a chamada bem rapidinho. Se é de conclusão, se é de alternante, de adição. Toda vez que falar de relação de sentido das conjunções, essa é a ideia. Ana está aí, Arthur Alves, deixa eu conferir. Vamos fazer uma letra C e que eu pedi, que daqui a pouco acaba o tempo. Cadê Arthur? Ué, nenhum Arthur está aqui? Eu tinha visto eles entrando. Professor, eu tô aqui. Ah, sim. Acho que o Arthur Elias está caindo. Responda, por favor, para eu não ter que ficar trocando de tela. Arthur Alves está aí. Ah, hoje não são duas, são três aulas. Não, se acontecer alguma coisa, eu venho no hotel. Arthur Elias, eu tenho que ficar observando, porque ele estava aqui agora. A Bruna está aqui. Carol, Davi, Felipe, Giovana, Davi, Guilherme também. Henrique está aqui ainda? Tem só que ver essa questão da câmera, Henrique. Ainda está com um quadradinho azul. O Ian não veio hoje. Tentando arrumar a câmera aqui. Isabel, João Felipe, Júlia, Laura, Lavínia, Lívia, Maria Eduarda, Otávio, Pietra, Tiago já entrou na segunda aula. Conseguiram responder as letras que eu deixei para vocês fazerem? Vamos ver. Pronto, aqui, ó. Letra B. Que relação de sentido se estabelece com o uso de por isso? As únicas ideias que podem transmitir são as 5 que nós estamos vendo. Ou é de oposição, ou é de adição, ou é de conclusão, explicação ou alternância. Então, quando ele fala assim, deixa eu ver aqui onde é que aparece. Já foi no finalzinho que nós lemos. Eu não estou encontrando onde aparece por isso. Eu sei que eu li no texto.
Sim. Ó, esse por isso, tá vendo? Ele está sendo usado logo no começo, porque ele tem ligação com o que foi dito antes. Mas olha o que ele fala. Por isso, o único jeito de saber quando um satélite descontrolado vai cair é monitorá-lo constantemente. Então, esse por isso aí vai estar indicando uma alternância, uma explicação, uma conclusão, uma adição ou uma oposição. Uma conclusão, perfeito. Ele diz assim, ó, por isso, né, nós só vamos conseguir. Letra C. Que outra conjunção poderia substituir por isso nos parágrafos 9 e 10 sem alterar a relação de sentido original? Portanto, nada. Vamos lá. Então, é o portanto, gente. Essa aqui, a questão da letra C. A palavra que fica melhor no lugar do por isso aí vai ser o portanto. Letra D. Na última parte do texto, a queda preocupa. Outra conjunção estabelece a mesma relação de sentido de por isso. Ó, no último parágrafo, na última parte do texto, Eu posso falar que eu coloquei? Eu coloquei o pois. o Peraí, o sinal desse negócio. Não tô vendo nem. Ó, não é o hoje. Ele quer que você pegue uma palavra que passe uma ideia de conclusão também. Ele diz que lá no finalzinho do texto tem uma palavra que também passa uma ideia de conclusão. Qual é a frase que vocês falaram que conclui? Tem que ser a frasezinha que diz, ó, tem a palavra concluir nela. Diz assim, saber que o número de fatalidades associadas a isto é, até o momento zero, leva a concluir que o lixo espacial não é um problema. Então, esse trechinho aí, vocês não precisam nem reescrever ele aí, é só vocês encontrarem lá no texto. Não tem que trocar, não, é só você... Estou procurando, Laura, calma. Uhum. E aí vocês encontram, né? Saber que o número de fatalidades ou... não está no texto. Para vocês... Agora ele fala, grife o texto. Ah, é para vocês grifarem no texto, onde tem essa ideia de conclusão. Essa parte aqui, ó, gente, lá no parágrafo que está embaixo da imagem. O parágrafo que está abaixo dessa imagem aqui, da última imagem, esse parágrafo. Isso. O então aí também faz essa ideia de conclusão. Então, isso quer dizer que o lixo espacial não é um problema? Essa é a frase. Vocês vão grifar ela aí no texto de vocês. E você pega com seus colegas, Laura, senão fica muito complicado para mim estar voltando muitas páginas assim. Vamos lá. Ó, ou no final da aula eu posso dizer para você. Letra D, vamos para 33. Aspas são utilizadas nessas duas passagens do texto pela mesma razão. Explique sua resposta. Então, por que foi usado aí essas aspas? Olha o que ele fala. Parte da atmosfera terrestre num ambiente que é um vácuo quase perfeito. ênfase em quase.
E depois, quando ele diz... não, na verdade, as aspas está sendo usado desde o começo. Cadê? Quase aqui. E depois ele usa: a chance de atingir alguém é muito baixa. E aí tem a continuação. Depois tem: pensar na possibilidade de uma catástrofe é algo totalmente... Então, o que ele quer saber? No 1 e no 2, as aspas foram usadas com a mesma ideia, com o mesmo sentido, para a mesma finalidade? Não, né? Não. Porque na primeira, ela quer dar ênfase para uma palavra, ela quer destacar uma palavra. Então, quando eu quero destacar uma palavra numa frase minha, eu posso usar as aspas. Já na segunda, ela foi usada na fala de uma pessoa, que nós chamamos de discurso direto, que é quando eu coloco entre aspas como a pessoa realmente falou, o que a pessoa disse. Então, as situações de uso das aspas aqui, nesse 33, não foram as mesmas. A primeira é para destacar uma palavra e na segunda para mostrar a fala de alguém. Então, vou falar bem sério com vocês. Essas risadinhas, esses comentários estão tirando muito minha atenção. Porque eu sei que vocês não estão prestando atenção como vocês podem e vocês devem fazer. Que vocês são bem inteligentes, são bem ativas. Então, está só um pouquinho me atrapalhando. Porque eu fico aqui, mas só tira totalmente minha atenção. Só esse adendo. Questão 34. Relê esse parágrafo que diz: pensar na possibilidade de uma catástrofe é algo totalmente descartado, pois durante a reentrada, os poucos e pequenos detritos que sobrarem devem ser espalhados por distâncias maiores que 100 quilômetros. Por que não se cogita a possibilidade de uma catástrofe com a queda da estação espacial chinesa na Terra? Onde é que tem aí a explicação de que não vai ser uma catástrofe? Está nesse parágrafozinho aí mesmo. Então, por quê? Ele quer saber a explicação. Por que não vai ser uma catástrofe? Porque os poucos detritos que sobrarem da estação, quando entrar na Terra, vão se espalhar com uma distância de 100 quilômetros. Isso. Então, a explicação, na verdade, é essa segunda parte aqui. Tudo depois da vírgula. Isso. Aí ele pergunta na letra B, que palavra estabelece essa relação que mostra ser uma explicação? Qual é a palavra que mostra para a gente o pois? O pois aí já traz essa ideia de explicação. Aí ele pergunta na letra C, que outra palavra pode ser usada no lugar do pois, sem alterar o sentido da frase? O pois, Porque isso. E qual é a relação de sentido que se estabelece quando a gente usa o pois ou o porquê? Explicação. Perfeito. Na página seguinte, ele fala sobre o imperativo e orações coordenadas explicativas. Isso aqui é bem interessante. Ele fala que quando se dá uma ordem ou um conselho, ou se faz um pedido, é comum que se justifique. Então, ele está falando aqui que, geralmente, quando eu uso o modo imperativo, eu sigo de uma explicação. Por exemplo, quando eu digo assim, façam a atividade, pois ela é importante para a compreensão do conteúdo. Eu dei uma ordem, né? Eu usei o modo imperativo e depois eu trouxe uma explicação para o que eu disse. Que é para trazer também uma ideia de convencer o outro porque algo deve ser feito. Aí ele fala aqui, é comum que se explique o porquê de tal ordem, conselho ou pedido. Logo, orações com verbos no imperativo são muitas vezes acompanhadas de orações coordenadas e explicativas. E aqui nós temos a tirinha de Mafalda que diz assim: devemos proteger a infância, porque as crianças são o futuro da pátria. Depois tem Mafalda sozinha aí pensando, né, pensativa. E no último ela diz: pois a pátria está frita com um futuro tão pequeno. Mafalda, ela traz nas suas tirinhas mais uma relação de reflexão, mesmo sendo a representação de uma criança, mas ela é muito crítica, né? E traz a todos essa ideia de refletir. Então, Lívia Pietra, deixa eu habilitar essa câmera.
O Arthur também está aparecendo só a sua foto do perfil, Arthur. Questão 35, gente. Identifique as orações que constituem o período do primeiro quadro. Vejam só, como é que eu sei encontrar as orações? Primeiro eu encontro o verbo, e depois que eu encontro o verbo, porque o verbo ele é central, eu vejo quais são as palavras que estão ligadas ao verbo e que fazem sentido, completam o sentido dele. Então, ele pede para que você veja aí no primeiro quadrinho, tem uma frase bem longa, dita pela personagem que está na televisão, pela pessoa que está na televisão. E aí ele pede para que você separe. Então, como é que dá para separar aí? Onde está a primeira oração? A primeira oração está em devemos proteger a infância, e a segunda, porque as crianças são o futuro da pátria. Perfeito, isso. Porque nós já aprendemos que quando é uma oração coordenada sindética, né, que tem a conjunção, a segunda ela começa com a conjunção. Então, certíssimo. Duda e Bruna. Toca aí. Você precisa acompanhar, Bruna, você não está acompanhando. Sim, ótimo. Bruna, eu sei, Bruna, você precisa levantar para acompanhar melhor, não está legal. Vamos lá? Que relação de sentido se estabelece entre as orações? Quando eu uso o porquê, qual é a relação de sentido que se estabelece? Explicação. Explicação, perfeito. Então, ele pede para você classificar as duas orações. Então, como é que a gente classifica? Eu já sei que tem o porquê. Se tem o porquê, ela é explicativa. Só que eu vou classificar assim a segunda, aí tem que classificar a primeira também. Então, vocês podem colocar aí, como tem duas linhas, né? Na primeira linha, vocês podem colocar o numeral 1 ou primeira, que é o 1 mais o indicador de ordem, primeira. E na linha de baixo, vocês colocam em segunda, para vocês não precisarem reescrever a frase toda e dizer o que ela é, porque nem tem espaço para isso. Mas vamos lá. Na primeira oração que vocês colocaram, devemos proteger a infância. Tem alguma conjunção aí? Não tem conjunção. Então, como é que nós chamamos de orações coordenadas que não tem conjunção? Isso, vocês vão colocar oração coordenada assindética. Na primeira, vai ser assim a classificação. Preste muita atenção quando ele pede para você classificar o período, porque se ele pedir para você classificar só a oração coordenada sindética, é uma coisa. Mas se ele pede para classificar o período, você tem que classificar as duas orações. Então, a primeira é uma oração coordenada, lembre que coordenada tem dois Os. Assindética, porque não tem conjunção. Aí, como é que vai ficar agora a classificação da segunda? Aqui começa com o porquê. E o tipo dela? Só que você não vai colocar de explicação, você vai colocar explicativa. Então, a segunda vai ser oração coordenada sindética, porque tem conjunção. E qual é o tipo da conjunção? Explicativa. Então, essa é a classificação da segunda. Oração coordenada sindética explicativa. Pronto? Vamos tentar adiantar aqui para até o intervalo responder até a questão 40. Sora, calma aí. A segunda, como que ficou? Oração coordenada, sindética, explicativa. Vamos lá, dá sim. Questão 36. Que relação de sentido se estabelece entre as crianças são o futuro da pátria e a pátria está frita com o futuro tão pequeno? Que ideia se estabelece aí? Vai ser uma ideia de adição, de explicação, de conclusão, de alternância? Conclusão. Porque ele fala assim, se o futuro depende das crianças, então tá frito, né? Porque as crianças são ainda tão pequenas
para... É claro que Mafalda aí levou ao pé da letra, né? Porque a gente sabe que quando fala que as crianças são o futuro, é porque não vai se pensar nas crianças como crianças. São as crianças que daqui a um tempo serão adultas nesse futuro e elas vão ter um ensinamento melhor para dar posteriormente. Só que Mafalda, ela leva ao pé da letra a expressão e por isso ela fica aí tão preocupada. Qual é o sentido da expressão está frita? Quando fala está frita, não é o sentido literal, né? Quando fala está frita, significa o quê? É que tá ferrada. Não sei se está acabado. Vai dar ruim. O que a Ana falou também está certo, mas vamos pensar numa coisa mais formal para explicar esse está frito. Tá ferrada. Formal. É formal, senhora. Não, não é. Tô ferrada. Está frito aí vai significar que está com problemas. Que terá problemas. Está frito aí, que são esses problemas. Para o dia a dia, sim, né? Ô, senhora, calma aí. Então, quando ela fala está frita, ela está falando que está com problemas, terá grandes problemas. Agora nós temos uma tirinha que é do Recruta Zero. Eu gosto. Também gosto. Ele diz assim: como se chega ao acampamento? Querem o atalho ou o caminho longo? Vamos voltar ou vamos nos perder? Então, ele faz essa pergunta, né? Porque ele vai fazer ele pergunta à pessoa sobre o caminho. Ô, senhora, na 38 eu botei assim, ó, que ele acha que o fazendeiro lá, né, vai ou levar eles pro caminho, pro atalho, que eles vão se perder de qualquer jeito, ou pro caminho mais longo, que eles vão se perder de qualquer jeito. Essa é a ideia que passa, Ana, é que ela está dizendo assim, que eles percebem que antes da explicação do fazendeiro sobre o caminho longo ou pelo caminho mais curto, dos dois eles vão se perder. Quando essa pessoa aí responde, né, querem um atalho ou caminho longo? Então, o recruta ele já percebe que por um ou pelo outro ele vai se perder. Aí onde está o humor da tira? É que você, quando geralmente é assim, você pergunta a alguém, né? Como é que eu chego em tal lugar? Aí a pessoa diz assim, você vai, não sei o quê. Lá na frente você vai perguntar a outra pessoa. Só que aí eu acho que o recruta zero percebeu que não vai ter muitas pessoas para ele perguntar ao longo do caminho. Então, só pela explicação aí ele vai se perder. Então, ele diz, vamos voltar ou vamos nos perder? Então, essa é a ideia do humor da tira, que ele percebe que pelos dois caminhos ele vai se perder, ou mais longo ou mais curto. Isso. Analise o período. Querem um atalho ou caminho longo? Que verbo está implícito? Implícito, gente, tem um verbo no segundo parágrafo, não, na segunda oração, que não está aparecendo, mas ele está implícito, porque dá para entender que ele está aí. Que verbo seria esse? Querem também, porque ele fala assim, querem... Eu achei que era o querem, porque ele fala querem o atalho ou querem o caminho longo. Isso, Ana, é o verbo querem, porque ele fala querem o atalho ou o caminho longo. E aí, olha uma coisa, uma dica, né? Porque geralmente você fala assim, o segundo não é uma oração porque não tem verbo. Nós temos que perceber, isso aqui é uma análise bem mais complexa, que algumas vezes o verbo ele não está na frase, mas porque ele está implícito, mas o uso dele é notável. Por quê? Querem o atalho ou querem o caminho mais longo? Então, ele pede para que você reescreva o período explicitando, significa mostrando onde ele deveria aparecer. Então, vocês podem colocar lá do lado, cadê? Querem o atalho ou depois do ou, coloquem um asterístico lá depois do ou,
E embaixo vocês colocam um asterisco novamente e coloquem querem. Porque aí você sabe que onde está o asterisco era o lugar que deveria aparecer o verbo querem, tá? Professor, Ei, Ana, rapidinho. é, Então, o problema é quando alguém chega ali. Entendeu? Aí você precisa comunicar, porque quando alguém chega, até a visão que tem na sala de aula. Chega dando aula e o aluno está dormindo, o aluno está. Entendeu? Aí você precisa comunicar lá, se está com dor de cabeça, para ver o que a gestão, o que a coordenação indica. Diga, Ana, agora, por favor. professora, é o seguinte, eu fiz a VA no final de semana e teve alguns acertos parciais. Como é que vai fazer? Vai, tipo, Como é, Ana? Repita, por favor. assim, na VA eu fiz pelo positivo, que todo mundo fez pelo positivo bom, apareceu como alguns acertos parciais. Depois eles resolvem isso, eu acho. Porque já aconteceu isso comigo. Porque, tipo, eu errei uma, Mostra como aí ela tá toda errada, mas depois eles calculam certinho. Acerto parcial, geralmente, é quando tem mais de uma alternativa e você marcar uma só. Ou aí eu preciso. Depois, não, é porque, assim, eu marquei alguma coisa errada e marquei outras certas. então, aí eu preciso depois entrar para olhar, para ver essa análise lá que ele faz e ver como é que a gente vai pontuar. Outra coisa, bem rapidinho aqui para eu falar para vocês, antes que essa aula acabe, a gente já está no finalzinho. Hoje se encerra o prazo da VA1 de vocês, que está lá no positivo 1. Então, até hoje é o último dia para fazer. Depois, acaba o tempo e vocês ainda conseguem fazer, mas chega para mim fora do prazo. Então, os alunos que fizerem fora do prazo não vai ter a mesma pontuação dos alunos que fizeram dentro do prazo. Isso já é bem óbvio, né? Porque a T1 de vocês vai ser o trabalho que estão fazendo do PI. Mas a VA2, eu vou marcar uma data com vocês também. Trabalho em PI, professor, o que é isso? O Oi? PI, o projeto, a mostra O projeto principal. integrador. A nota que vocês estão fazendo com a professora vai valer para todas as disciplinas. E aí, a VA2 de vocês vai ser sobre o livro O Paradidático. Eu não estou bem lembrada agora o nome dele, mas aí eu vou pegar esse nome para... Não se esqueçam da rosa. Como, Ana? Não se esqueçam da rosa. Não se esqueçam da rosa. Então, depois vocês vão fazer um trabalho sobre esse livro. E nesse trabalho nós vamos fazer como no outro. Vocês não vão analisar a história em si do livro, mas sim a mensagem que ele quer passar. Então, vocês vão apresentar um trabalho que pode ser em dupla, em trio, até em 4 pessoas. Pode ser sozinho? Sozinho não, para não ficar muito intenso. Mas vocês podem escolher dupla, trio ou até 4 pessoas para falar sobre a mensagem que esse livro tenta passar. Então, eu não quero que vocês façam um resumo da obra, eu quero que vocês falem sobre a ideia do texto, a mensagem do texto. Professora, tem certeza que não pode ser sozinho, não? Tem, Ana? Não. Só se chamar Deus um dia para apresentar. Se ele apresentar, pode ser. Ô, João. Vamos terminar isso aqui bem rápido. Então, eu não fiz aquele trabalho, semana de avaliação. trabalho sobre as doenças com alimentação, porque eu tô sem internet. 30 de novembro. Alguma coisa assim. Então, antes disso, eu vou marcar a data certinho para ser a apresentação desse trabalho. Vai ser algo bem curto, bem... uma síntese mesmo. Não vai ser algo muito extenso, não. Vamos só acabar aqui que vocês já vão para o intervalo. Na verdade, falta até um tempinho, né? Eu liberei uma trilha só. Vamos lá? Não, aqui, letra B. Explique por que o fato de o verbo estar implícito não impede ou dificulta o entendimento do período.
ele quer que você diga aí por que o verbo não aparece lá na frase, mas não dificulta o seu entendimento. Porque ele é oculto, e ao que está oculto significa que é fácil de encontrar, é fácil de identificar. Então, essa aí seria a explicação. Quando eu tenho um verbo implícito, geralmente, quando um verbo aparece implícito, geralmente é porque ele foi usado antes, tá? Ok. Ah, tá falando para João, né? Sim. Vamos lá. Letra C. O fazendeiro responde aos recrutas dando uma o quê? Explicação, opção ou conclusão? Uma opção. Opção. Que palavra estabelece a ideia de opção? Querem Ou. Isso. que A palavra vocês ou. querem. O ou é que dá a ideia de opção. Quando ele diz assim, querem o atalho ou o caminho longo. Então, o ou passa essa ideia de opção. Questão 40. As orações coordenadas sindéticas alternativas também podem apresentar ideias que se alternam ou se excluem mutuamente. Então, olha o que ele está falando. Quando eu trago a opção, ou, ele diz aqui, podem se alternar, ou uma exclui a outra. E ações no segundo quadro são mutuamente excludentes. Quando ele usa aí no segundo quadrinho, quais são as opções que uma exclui a outra? E isso é quando ele fala voltar ou se perder. Então, uma exclui a outra, porque se ele volta, dá a ideia de que ele não vai se perder, né? Porque ele já conhece o caminho que ele percorreu. E se ele continuar, ele vai se perder. Isso. Ó, vou comentar aqui um pouquinho até a aula acabar sobre as orações, as coordenadas na argumentação. Leana, para a gente, por favor, esse quadro abaixo de Aham. 40. As coordenadas na argumentação. As orações coordenadas alternativas podem ser usadas argumentativamente para destacar uma consequência negativa. Exemplo: a prefeitura precisa diminuir o nível de ruídos urbanos, ou ficaremos todos surdos. As coordenadas explicativas apresentam um fato que funciona como argumento. Exemplo: não há procriação do mosquito, porque a bactéria introduzida nos mosquitos modificados afeta os cromossomos paternos. As coordenadas conclusivas constituem uma oportunidade de recapitular e reforçar uma tese. Exemplo: esses fatos evidenciam, portanto, que a liberação dos cigarros aromatizados criará uma multidão de jovens precocemente viciados no tabaco. Ok. Então, ele fala aí de algumas orações coordenadas e como elas são usadas na argumentação. Então, o ou aí ele diz que vai ser uma consequência negativa, que ou se faz algo ou os prejuízos serão grandes. Depois tem o porquê, né, que funciona como uma explicação para o seu argumento. E também tem as conclusivas que mostram aí dessa ideia de voltar ao que foi dito antes. Quando a gente faz uma conclusão de trabalho, geralmente você pode pensar em colocar algo novo, mas a conclusão ela vai fazer um resumo de tudo que foi falado antes, de uma forma mais curta, mais prática, tá? E ele fala aqui depois sobre a vírgula nas orações coordenadas explicativas, conclusivas e alternativas. Só para a gente terminar aqui, diz assim, ó. Você já sabe que, de modo geral, as orações coordenadas sindéticas, adversativas, são separadas por vírgula e as aditivas não. E como ficam as orações coordenadas sindéticas conclusiva, explicativa e a alternativa? Então, tem aqui, ó, gente, como é que acontece. Ele fala, é mais simples ainda. Usa-se a vírgula antes da oração introduzida por conjunção, que tem ideia de conclusão, explicação alternância. Então, as três
você precisa usar a vírgula nas 3, tá? Então, ele diz que aqui, por isso que é mais fácil. Na volta, nós vamos adiantar aqui mais algumas coisinhas para chegar pertinho do capítulo 12. Meu relógio já está bem atrasado. Não saiam, só esperem só um pouquinho para dar o... Vou ter aqui um print, quem ficou até o final da aula. Lívia e Pietra vão acabar ficando com falta, viu? Porque estão com a câmera desligada, mesmo tendo falado. Estou falando muito sobre isso, viu, gente? Então, ó, depois do intervalo, a gente volta com mais uma aula, tá? Tchau, tchau.